Boa tarde a todos aí, sejam bem-vindos. Gente, eu acho que já deu, né, os nossos 5 horas da tarde, nossa bate-hora. Das quartas-feiras. Renato, Tonini, bem-vindo. Obrigada. A gente tá zoando aqui enquanto não dá as 5 horas, né? Então a gente tá, eu Juarez, pra lá, mas pra cá, o virginiano. Eu acho que quem tá na minha linha do tempo viu tudo, mas tudo bem. É engraçado. Alcides, Wellington, sejam bem-vindos. Gente, então vamos começar a live de hoje, né? É um tema bem interessante, é um tema talvez até um pouco raro, né? Isso pode suscitar algumas dúvidas. Então, vamos fazer um preâmbulo, né? Vamos introduzir a questão para ficar claro, né? Porque nem todo mundo assistiu as outras lives nossas no passado. Só Então, pra constar aqui, quem não assistiu, na nossa página, academia. isso. Não, fala o link pro pessoal do YouTube. É youtube.com/, letra C, sozinha, pequena, barra, ciência estelar, tudo junto. Lá Pronto, tem lá vai ter vários. Na vários. quarentena toda que a gente fez. Clica lá, dá um ok, clica no sininho, se inscreve no canal para estar recebendo as nossas postagens e poder assistir quando você quiser, o horário que você quiser. Então lá na nossa página no YouTube, ok? Isso. Então, assim, primeira coisa que eu acho importante a gente deixar claro aqui, que até pelas nossas lives anteriores, foi explicado, né, que pelas informações que a gente tem, de pessoas que trazem essas informações de várias formas diferentes, esotericamente, misticamente, né? Pessoas que tiveram experiências, pessoas que tiveram comunicação telepática, intuição, uma série de coisas. A grande maioria dos extraterrestres, eles são de dimensões paralelas, não são do mundo físico como nós vemos, como nós sentimos aqui. São físicos, mas não da terceira dimensão, Mais ok? sutis. É bem mais sutis. E para eles se manifestarem aqui é muito, muito, muito difícil, né? E para nós chegarmos lá também é difícil. Mas existem casos de contatos físicos. Um evidente aqui pertinho da gente é o ET de Varginha. Caiu uma nave na cidade vizinha aqui de Varginha e foram socorridos, entre aspas, né, foram colhidos mais de um extraterrestre, talvez dois ou três, vivos na época, né? Isso faz o quê? Uns 20 anos? Eu não lembro, Mas já faz mas um faz um tempinho, tempo, casa ET de faz um Varginha, tempo. tanto é que a cidade toda, tudo nela tem a forma de ET e tal, então a cidade ficou famosa aqui perto de São Tomé, Isso. a cidade ficou famosa e na época, né, teve aquele exército, teve todo, não foi assim, caiu o ET e pronto, não é isso não, teve todo um procedimento, o exército, não sei das quantas, Estados Unidos, teve todo um bafafá, tá? Quem tiver interesse, que não conhecer, é só entrar lá na internet, procurar ET de Varginha, evento, tem vários vídeos, né, É só para contar o pessoal que não documentários, conhece a é página super aqui que não interessante. foi um objeto notificado que Mobilizou a caiu. cidade, o exército foi Foi uma lá, coisa fechou mais rua, séria. fechou o hospital, sim, bastante consequências. Então ali foi um caso físico do ET, né? Sim. Foi um caso As físico, pessoas ficaram evidentemente. doentes, foi coisa física. Exato, né? Aí que acontece? Houve até esse problema que nem a Letícia está relatando, com pessoas com problemas físicos também, em consequência do contato físico com essa extraterrestre, que a vibração deles é diferente, muito diferente. Talvez até pelo fato deles estarem no físico, né? Eu não sei o que acontece, mas assim, foi uma situação totalmente fora do normal e foi uma situação ruim tanto para eles quanto para nós, né? Por quê? Porque eles estavam mal, estavam doentes, estavam machucados e os seres humanos nossos que entramos em contato também ficaram doentes. Teve um que morreu, né? Só para, que nem a Letícia falou, só para ilustrar, teve um militar que tinha acabado de fazer uma bateria de exame. Gente, exame para entrar na coisa militar, você fica o dia inteiro fazendo exame.
Cara, Eu era já novo, passei né? por Acho que isso. tinha 20 Cara anos no novo e máximo. tal. Eu sei que ele tinha terminado de fazer uns exames para entrar numa escola militar e coisa e tal. Aí ele tomou contato com o extraterrestre lá de Varginha, e teve um problema de saúde, foi internado no hospital. Segundo a família procurou saber, foi um problema, era no braço ou na perna, uma coisa assim. Sei lá, mas foi algo muito estranho, porque o cara Mas tava eles não 100% podiam. saudável, né? Mas eles não podiam, a família não pôde fazer contato com Foi um ele, maior não mistério. pôde visitar no hospital e ele morreu. Morreu, caixão fechado e tchau e E o benção. mistério ficou até hoje. Acabou, né? Então, assim, foi uma situação, tá assim. Teve um outro caso do Charlie Bass, né, Wells, que foi do fundador do projeto Sunesis, e ele relata É a nos livros, da Verônica? Verônica, Ah. né? Ele relata no livro dele, vários livros, inclusive naquele, eu acho que é o ET na Galileia, O o extraterrestre Extraterrestre na na Galileia. Aliás, Galileia, muito bom, dica de livro aí, O Extraterrestre na ele Galileia. relata, eu acho que 2 ou 3 viagens que ele fez numa nave para outro planeta, tá? Ou seja, possivelmente foi uma coisa aparentemente física, Uhum. ok? Para isso acontecer, a pessoa tem que sutilizar, ela vai ter que ter uma vibração elevada. E isso pode ser conseguido através da próprio preparo da pessoa, alimentação e tal, como também até por uma influência dos próprios extraterrestres que pega, sei lá, joga uma máquina, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que é um caso totalmente planejado, organizado, preparado, que envolveram várias situações, ou seja, o normal não é isso. Não é o contato físico, tá? Então, importante deixar isso claro. Então, o normal não é e nem será no futuro o contato físico, ok? Certo? Uhum. Bom, segunda coisa que é legal a gente conversar sobre aquela questão os graus de contatos, né? Uhum. Contato imediato, contato de primeiro, segundo, terceiro, qual que é a coisa, né? Olha, eu peguei aqui uma definição muito rápida do Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores, mas é uma definição praticamente aceita pela grande maioria da comunidade de ufologia. Pô, esse termo ufologia está em desgaste, né? Porque Uhum. é desconhecido. Ufologia quer dizer, UFO quer dizer objeto voador não identificado, né? Pode ser qualquer Isso que coisa. eu falo, até um passarinho que você não identificou, é OVNI. É. E parece que até nos Estados Unidos eles já estão mudando esse termo, né? Uhum. Bom, então assim, 0 grau, contato de 0 grau. 0 grau seria a observação a grande distância, sabe? Como se fosse um pontinho de luz, aquele que você pode confundir, por exemplo, com um balão meteorológico, com um avião, Tipo as com que estão acontecendo satélite. bastante agora, os satélites Starlink, né? Essas Isso é o de coisas 0 grau, assim. tá? E às vezes nem é nave, às vezes é o que eles chamam de canepa, né? Os extraterrestres chamam de canepa. São como se fossem drones, são sondas que eles enviam para várias coisas, para sinalizar, para dar uma resposta, para filmar, para acompanhar, para monitorar. Bom, tá? Então é um pontinho de luz lá. Esse é o 0 grau. Esse é o 0 grau, tá? Primeiro grau, como é que é o contato de primeiro grau? É uma observação a uma curta distância, aí já fica mais perto, aí você consegue definir o contorno da nave, você consegue ver que tem janelinha, que tem luzes, né? Quais as cores das luzes, se pisca, se não pisca. Que nem a nossa Esse é o de uma primeiro amiga grau. nossa daqui que viu era um tubo, assim, né? Que ela falou. Então ela já viu a forma Isso, da nave. Então isso já seria um contato de primeiro grau. primeiro grau. O de segundo grau. Segundo grau, olha, é quando a nave passa ou sobrevoa um local e deixa marcas na vegetação, tá? Marcas no solo, como aconteceu aqui em São O Tomé, bico do peão. do peão, Do peão. Aham, deixou né? Aqui em marcas São mesmo. Tomé ficou queimado o sol, teve aquela luz toda, foi ver, tá? Tem um vídeo, né, que Vocês podem procurar, gente. É real isso, nós tá? postamos no Facebook, lá na Ufologia São Tomé. Um grupo no Facebook, chama Ufologia São Tomé, que nós criamos, né? E tá lá o vídeo da luz
bem grande nesse Pico do Peão, e depois o pessoal foi lá no outro dia, nos dias seguintes, e tem a filmagem, tem as fotos também da vegetação queimada, tá? Então, essa aí é a de segundo grau. E as pessoas também e animais elas podem ser perturbados. Já acontece muito isso, né? Das pessoas sentirem, os animais ficarem agitados. Tem até no próprio evento de Varginha, aconteceu de pessoas ficarem até doentes, pessoas sentirem coisas diferentes, tá? Então, esse é o contato chamado de segundo grau. Contato de terceiro grau. O terceiro grau é uma visão da nave já com detalhes. Olha, você vê tripulantes dentro da nave. Então, você, além de ver a janelinha, você vê gente lá dentro. Eu não me lembro quem falou que viu isso. Acho que foi o Cristiano, não foi? Teve uma experiência assim, que dá para você ver dentro. Então, tá bem mais perto, tá? Mas não tem contato ainda, nem telepático. Isso é o de terceiro grau. Dá um oi aqui para Neura, para Letícia, para Elisete. O Alcides tá falando, coloca o link desse vídeo que você falou, do Pico do Pinhão, aqui depois. É melhor você dar uma olhada na página do Ufologia São Tomé, tá, Alcides? Então, eu pego, depois a gente põe, vamos colocar na linha do tempo aqui, no Facebook, no vídeo também a gente põe. A gente pode botar no vídeo. Bom toque aí. Que às vezes o link fica bem grande, né? Mas se for grande, a gente põe na descrição do vídeo lá no YouTube, né? E aqui a gente põe na linha do tempo no Facebook, beleza? Beth Obrigado, Santana, Alcides. bem-vinda. Oi, Beth, bem querido. Muito bem. Contato de quarto grau. Como é que seria o contato de quarto grau? É quando já existe uma comunicação. Pode ser através de palavras, gestos ou telepatia. E esse é o de quarto grau, tá? Então a nave está lá em cima e há um contato, ou está próximo, alguma coisa, você tem um contato, né? O ser está ali também, existe muito isso de seres, né? Há uma certa distância e há um contato, né? Levanta a mão, que nem índio, né? Esse é o símbolo da paz, né? A outra não consegue fazer, tem que ficar separando o dedo. Assim. Esse é o símbolo dos vulcanos, né, gente? Brincadeira do Spock lá da Viagens, não? Como é que é? Star Trek, né? Viagem às estrelas. Bom, então esse seria de quarto grau, é quando tem algum tipo de contato, algum tipo de comunicação. E finalmente o de quinto grau, o contato imediato de quinto grau, é quando a pessoa entra dentro da nave. Né? A Elba Ramalho parece que já falou que já esteve várias vezes dentro da nave, de nave extraterrestre. Essa Verônica também. Ah, sim, a Verônica também, né? E essa tá dentro pode ser abduzida, ou seja, contra a vontade da pessoa, ou não, pode ser alguma coisa da vontade da pessoa. O convidado. Exatamente, né? Então, de qualquer forma, de quinto grau é quando a pessoa vai para dentro da nave. E se tocasse, que seria sexto grau. Aí a gente já não tem uma classificação, né? Bom, essa é a classificação que a maioria dos pesquisadores, dos ufólogos, utilizam, né? Por isso que eu coloquei como o título, né? Quinto grau, contato imediato de quinto grau, tá certo? Então, essa foi a introdução. Muito bem. Então, agora eu vou relatar para vocês 2 vezes que eu estive dentro de uma nave, tá? Bom, a primeira vez foi há bastante tempo atrás, eu tinha... Uns 500 anos? Olha, eu tinha uns 20 anos, entre 18 e 20 anos de idade. Eu estava começando o meu caminho nessa vida no esoterismo. Na época, eu estudava, eu frequentava o movimento gnóstico lá em São Paulo, na Rua Bolívia, além do Jardim América, né, com Cláudio Carone. E naquela época houve um boom, era uma moda, né, a questão da ufologia, da astrologia, foi, né, uma coisa muito legal. E eu estava no meio esotérico, na gnose, né, todo entusiasmado do começo da vida de esoterismo, né, fiquei assim, fascinado com tudo, e eu queria, porque queria,
entrar dentro de uma nave. Assim, eu não era aquelas pessoas assim humildes, né? Eu queria ver, não, eu queria entrar dentro da nave. Eu não queria fazer contato só, não, eu queria entrar dentro da nave, ver né? o que tem lá dentro, né? Sabe? Muito bem. E eu tive uma projeção, né? Não foi física, obviamente, foi uma projeção da minha consciência, ok? E que eu me lembro assim como se fosse ontem. Eu me lembro que nessa projeção eu estava conversando com uma moça, num ambiente igual aqueles de filme, assim, como quando você tem o fundo sem fim atrás, tudo branco, né? Você não consegue definir se você está na cidade, se está no campo, onde você está. Não, tudo branco, assim, aquela coisa assim, né? E eu estava conversando com a moça e falando exatamente isso para ela, que eu queria, né? Que eu gostaria de estar dentro de uma nave, de entrar numa nave. Eu achava muito bacana, seria muito importante, coisa e tal. E ela me perguntou, né, se eu queria mesmo. Eu falei, sim, eu quero. Mas você tem certeza? Tenho, né? Mas olha, você quer mesmo? Ela perguntou 3 vezes. E aí eu respondi afirmativamente essas 3 vezes. Ela falou, então tá. Então você me espera aí. Aí eu esperei. Ela saiu, eu vi ela saindo, embora. Daí a pouco ela volta com um senhor, né? Um senhor, sei lá, 50, 60 anos, nem muito velho, nem novo também, né? Mas um senhor bem sério. Não veio sorrindo, mas não veio carrancudo, ele veio sério, né? E veio, ela fala para ele o que você gostaria. Aí eu peguei e falei para ele que eu gostaria de estar dentro de uma nave e tal, né? Isso era muito bacana, muito importante, muito interessante. Aí ele perguntou, mas você quer mesmo ir dentro de uma nave? Eu falei, sim. Mas você tem certeza? Sim. Que Mas chato você isso. quer mesmo? Ele perguntou 3 vezes de novo, isso ficou marcado, né? Eu respondi afirmativamente as 3 vezes. Ele falou, então tá, então me segue. Então me segue. Virou as costas e saiu. Eu fui atrás dele. Eu fui atrás dele, né? Aí, gente, quando eu vi, eu estava dentro da nave, sabe? E aí tinha toda uma equipe. A equipe toda tinha, sei lá, vamos botar, eu não contei, né? Mas sei lá, umas 7 pessoas, ok? Sentadas em algumas mesas, né? Alguns consoles, alguma coisa assim. E todo mundo parado me olhando. Eu observei que algumas roupas eram diferentes entre eles, não deu para ver detalhes, mas de um modo geral havia diferença de cores e de formas da roupa, né? De formatos da roupa. E tá todo mundo parado. Aí eu falo que essa foi a maior vergonha que eu passei na minha vida, tá? Porque eu vi a seriedade deles, né? Todo mundo parou o que estava fazendo e ficou à disposição me olhando. E eu percebi que eu não tinha por que estar lá dentro daquela nave. Eu fazia o que lá dentro? Na hora me veio isso. Eu ignorava que ignorava. Eu não sabia absolutamente nada. Eu queria porque eu queria só isso. Era um capricho pessoal, né? E eu fiquei envergonhado, porque eu não sabia o que eu falava, o que eu perguntava, né? Aí, assim, por causa da situação toda constrangedora que eu estava, aí eu perguntei ali qualquer coisa, o que é isso aqui? Um painel assim que estava. Aí me responderam, educadamente, o pessoal me respondeu, né? E eu nem prestei atenção, tão envergonhado que eu estava. Tá? Terminou a explicação, eu agradeci, enfiei o rabo entre as pernas e fui embora. Né? Desse momento em diante, eu nunca mais, nunca mais quis pesquisar, saber, fuçar em ufologia. Não que eu não achasse que não valesse a pena, não que eu achava que eu não tinha, era méritos, eu não tinha elemento, eu não tinha assim o porquê ficar fuçando, né? Então, assim, eu não segui por esse caminho da ufologia naquela época. Não me tornei um pesquisador. Talvez exatamente por causa disso. Aí eu vi as pessoas maravilhadas, porque via um pontinho, uma luzinha, né? Ou viram uma nuvem na forma de disco e tal. Sabe? Eu olhava e falei, tá, isso não muda a vida da pessoa. Eu estive dentro de uma nave, sabe? E
E aí eu me vi como eu era, fui ridículo, fui, né, eu fui imaturo, né? Sabe, a mesma coisa você querer ver dentro de uma viatura de polícia, a polícia para, séria, tá bom, você quer ver? Olha aí, e aí? Né? Eu fiquei muito sem graça. E continuei minha vida, né? Continuei meus estudos e tal, e aí eu fui mais para o caminho da astrologia. Bom, aí aqui em São Tomé das Letras, muitos anos depois, eu tive contato com o Roberto, o mestre Roberto, lá da Fundação Harmonia, né? E na época o Roberto falou que o meu caminho tinha muito a ver com o trabalho, como é que chama daquela cidade aqui perto? Do Trigueirinho. E o nome lá, como é que chama? Bom, é a comunidade do Trigueirinho, que é ligado a extraterrestres, né? Seres extraterrestres. Eu achei estranho falar aquilo, sabe? Poxa, eu não me vejo muito ligado com essa coisa de extraterrestre. Não que eu fosse contra, não que eu não acreditasse, não, eu tinha certeza, né? Respeitava tudo, mas não me achava muito em sintonia, né? Aí eu fui também conhecer, conheci lá em Curvelo, eu conheci um amigo, né, um irmão de maçonaria, que ele é o líder do projeto Sunes aqui no Brasil, Ronan Gotti Júnior. Ele, eles fazem um trabalho ligado aos Suneses, né, que é da Verônica, né, o Wells, que é o que eu te falei lá no comecinho, que tem no livro lá que escreveu o extraterrestre na Galileia. Eles fazem contrato telepático com seres extraterrestres. E aí a gente começou a ter um contato, eu participei até de uma reunião com eles, né? Eu recebi um cumprimento, digamos, foi uma mensagem. Quando fala mensagem, o que será que falou? Não, um cumprimento, eles me mandaram um cumprimento, que a gente ia trabalhar junto em breve e tal. Eu falei, poxa, como, né? Eu não me vejo muito ligado, naquela época eu não me via muito ligado com a questão extraterrestre, né? E com o passar do tempo, eu fui evoluindo nesse sentido, né? Teve uma saída de campo que eles fizeram. Saída de campo é quando eles fazem uma prática para preparar as pessoas para o contato com os extraterrestres, né? Então é uma coisa combinada com eles, os extraterrestres estão presentes lá, sutilmente falando, no plano sutil, nos planos paralelos, né? E eu fui também, eu fui com uma dúvida. A astrologia para mim sempre foi o centro, né, das minhas pesquisas, estudos e práticas de esoterismo. E a minha dúvida era o seguinte, se a astrologia funcionava só aqui, né? Porque a gente estuda, né, os planetas do sistema solar, ok? Então eu falo, poxa, mas será que a astrologia só funciona aqui na Terra? Ou só no sistema solar, com esse infinito, esse mundo todo que tem para fora? Eu sempre tive a astrologia como uma coisa muito séria, uma coisa muito transcendental, muito divina, né? Eu falei, pô, mas será que é só aqui que funciona? E lá naquela ocasião eu recebi a resposta telepaticamente, né? Veio para mim que não. E a astrologia, como a gente conhece aqui, chama-se é uma ciência das estrelas, na verdade, né? E que essa ciência, eles mesmos, extraterrestres, estudam, eles aplicam, praticam, porque isso funciona em toda a criação, desde os planos mais altos até os mais densos. Acho que existe uma variação aqui, uma variaçãozinha ali, uma adaptação, digamos assim, né? Mas, em essência, essas leis divinas, que a gente pode interpretar até também como numerologia, a lei do 1, a lei do 3, a lei do 7, a lei do 12, por exemplo, né? É, grosso modo, didaticamente falando, é uma realidade na criação como um todo. Aí, bom, isso estou relatando para explicar a proximidade que eu vou tendo, né? Muito bem. E com o tempo eu fui percebendo que existia sim alguma proximidade entre o meu trabalho, o meu estudo, a minha pesquisa, o meu caminho esotérico, espiritual, da astrologia com a ufologia. E um dia eu recebi, né, como canalização, como queiram, né, essa coisa, essa missão da gente criar aqui em São Tomé a embaixada da Confederação Galáctica. Tá? Eu falei, mas eu? Eu que não sou ufólogo, tá cheio de ufólogo aqui, nós temos amigos ufólogos e tal, né? Que é. E aí eu não entendi, sabe?
E ficou aquela coisa na cabeça, né? E foi vindo devagarzinho, que na verdade é essa questão, essa ponte, né? Eu tenho certamente essa minha missão ligada com a ciência estelar, que os extraterrestres que ensinaram para gente. Isso está lá no livro de Enoque, está lá na Enuma Elish, dos Sumérios, falando isso. Enoque fala que foram os anjos que ensinaram astrologia, né? Já no Enuma Elish, não, já fala realmente que são os seres, né, que vieram e coisa e tal. E aí a gente pega, como é que chama aquele outro? Zecharia Sitchin, né? Zecharia Sitchin. Ele fala, aí já fala exatamente dos extraterrestres que colonizaram a Terra, que trouxeram conhecimentos, informações e coisa e tal, e tal, e tal. Bom, então assim, há uma sintonia total entre o estudo, a pesquisa, a prática, a minha missão ligada à ciência estelar, com nossos irmãos cósmicos, nossos irmãos das estrelas, nossos irmãos estelares. Então assim, eu não sou tão fora como eu imaginava desse meio, né? Talvez eu não tenha o perfil daquelas pessoas que pesquisam esses sinais físicos, né? Da luzinha, da forma e tal, né? Eu faço um trabalho em outro nível, de outra forma, diferentemente, né? Mas possivelmente mais contato com eles eu tenho. E aí eu entendi por que lá atrás eles me permitiram ter esse acesso. Isso não é uma coisa que cai do céu, que é de uma hora para outra. Cada um de nós tem uma missão, gente. Um tem uma missão de ver, de mostrar, de fotografar, né, para apresentar, para explicar, para convencer pessoas que não acreditam. Eu digo que eu não acredito em seres terrestres. Eu tenho certeza, é diferente, não é motivo de fé para mim, né? É certeza, é uma coisa concreta e objetiva, certo? Muito bem. Aí, bom, então nós estávamos um dia aqui, eu e a Letícia, era um setembro, frio, isso foi em 2006, né? 2006, não foi? 2006 a gente não morava aqui ainda. Ah, não, então foi 2016. 2016, isso, 2016, desculpa. 2016. Ah, não me deixa mentir. Pois é, né? Ah, eu morava aqui ainda não, filho. E nós estávamos fazendo um curso de projeção astral, né, com Flávio Duarte, se não me engano, do Rio de Janeiro. Muito bom, recomendo, viu? Parabéns, maravilha. Através da ametista. Isso, pedra. através da ametista. Era uma prática que a gente fazia assim, a gente ficava sentado aqui, não onde nós estamos agora, nesse estúdio improvisado, eu sentado, com a pedra de ametista na minha frente, né? Eu olhando a ametista, fazendo uma conexão simpática com a ametista, tá? E tinha um áudio que de 30 em 30 segundos dava um sininho, tim, assim, para a gente pegar uma garrafa de água com a ametista do lado, com elixir de ametista, e colocar umas gotinhas na boca, e põe lá, né? E olhando a ametista, tim, tomando negócio, e olhando, tim, tal. Ou seja, mim, como pisciano, na hora que eu tava concentrando, a plim, eu acordava, eu tava tão concentrada. Mas assim, é a técnica dele, tá? Ou seja, nós não estávamos dormindo, a gente não usa droga nenhuma, nem lista, acordadaço. E a água era água mesmo, então a gente não era cachaça, era água pura. Tá? Aí, a prática daquele momento, né, o exercício daquele momento, a gente já tinha feito outras práticas de andar projetar a consciência andando dentro de casa e coisa e tal, né? Então a prática era a gente projetar a nossa consciência e ir na frente de casa, da rua, né? E olhar na rua, ver o que tinha. Era à noite, sei lá, devia ser umas 9 horas da noite, 8 horas da noite, não era nem muito tarde, nem muito cedo. E ele falava para quando tivesse alguma experiência, para olhar para cima, para o lado, não ficar só, né? Ele falou assim, se você ver coisas, seres, né? Você pode também ter contato, pode ser com um ser desencarnado, ser extraterrestre. Muita gente tinha com seres desencarnados, né? Estavam presos. Então você pode tentar esse contato, isso não significa que eles vão dar bola pra gente, não significa, tá? Não é assim. E na época, então, era sair na rua, e no caso, era para ir até a praça da cidade,
ok? Que é para um lado. Aí eu saí lá fora, olhei, não vi nada, ninguém, estava frio, era noite, né? São Tomé é uma cidade pequena, não era, era dia de semana, não era final de semana, não tinha turista, né? Pelo menos não tinha tanto turista assim. Mas deserta a rua, final, em síntese. Aí eu indiquei para ir para a praça, do jeito que era. Aí veio para mim, na minha mente, assim, vai para o outro lado, vai para a esquina. Enquanto isso, fisicamente, ele concentrado na ametista Mentira, aqui você tem tomando e negócio. eu concentrada na ametista ali. Não sei se foi um desdobramento mental, astral que você fez, não sei como que é. Eu não tava junto, tá? Eu tava aqui, fisicamente. Aí, então, aí veio essa história, né? Eu ia para a praça, falou, não, vai para a esquina. Falei, não, o exercício é para ir para a praça, eu vou para a praça, né? Eu sou bem mandado. E esse aqui é bem. Ele não é virginiano, mas ele é bem virginiano. É, tipo, se é pra ali, é ali, sabe? Ele é bem assim. Sistemático, né? Eu já não, se é pra ali, não, Aí vamos lá. veio de novo, não, vai lá para a esquina. Eu falei, não, eu vou para a praça. Aí na terceira vez, falei, então tá bom, quer saber? Eu vou, não custa, né? É logo ali na esquina, né? Eu fui. Mais perto. É bem pertinho. Aí eu fui até a esquina, né? Cheguei na esquina, aí me veio, tem que ir para o meio da rua. É uma rua bem larga, que na verdade tem um canteiro central. Okay? Em frente ao centro de eventos, para Frente, quem conhece exatamente São em Tomé, frente ao centro de eventos. Praça do Extrator, centro de eventos, acho que é no meio ali, né? É. Aí eu parei ali no canteiro central, né? E, ok. Aí eu olhei lá para baixo, estava passando lá embaixo, lá longe e tal, né? O frio. Olhei para o outro lado, já é zona rural, tudo escuro, não tinha movimento nenhum, né? Bom, olhei, não vi nada, falei, tá bom, eu vou embora. Já vim, tô aqui, né? Tá bom, agora eu vou lá para a praça, que era para cá, para o outro lado, né? Vou para a praça. Aí me veio essa história assim, me veio assim, olha para cima. Eu olhei para cima, né? No que eu olho para cima, aí eu vejo uma nave. Uma nave que, a meu ver, era pequena, né? Era um diâmetro, sei lá, eu suponho, visualmente falando, né? Porque isso depende da distância, né? Mas visualmente falando, sei lá, de 50 a 30 metros de diâmetro, bem pequena, né? Bem pequena. A gente vê naves que tem quilômetros, né, de diâmetro, né? Tem naves pequena para mim é assim. Realmente está estagiando. Uma nave de 30 a 50 metros de diâmetro, mais ou menos, né? Eu olhei, me pareceu assim, só para a gente ter uma ideia, ali tem um poste também, né? Que estaria uma distância, sei lá, de 3 a 5 postes, mais ou menos de distância. Foi que visualmente me apareceu, de altura, tá? Eu olhei e falei, nossa, que interessante, né? Aí eu pensei, poxa, mas aqui em São Tomé, esse local é um local que muita gente passa. Pessoal que mora na zona rural passa ali, né? Então é um movimento, um trânsito muito grande. São Tomé tem muitos místicos, tem pessoas sensíveis, tem muitas pessoas sensíveis, o próprio Roberto, né? Eu Pessoas nunca também da roça que são sensíveis, que não então, tem nada essa coisa de esoterismo, misticismo, são pessoas católicas, simples, algumas até sem estudos e tem toda essa sensibilidade. Pra vocês saberem, tá? Não tem conhecimento de esoterismo nenhum, mas tem essa sensibilidade. Aí eu falei, poxa, tem tantos místicos assim, como ninguém nunca viu, ninguém nunca falou nada, eu não ouvi relato nenhum, né, de nave aqui, nossa, ainda mais São Tomé, se falar que tem uma nave, vai ter um, né? Aqui já tem, aqui Vai tem ter uma fama, coisa, né? né? Assim, e eu sou bem quietinho, sou bem na minha, né? Mais recentemente que eu resolvi falar, e mesmo assim eu falo reservadamente, eu não abro para todo mundo, né? Não é uma coisa que a gente fala, o Tá pessoal vendo acha que a gente é agora? maluco, né, que usou droga, pensa-se tudo. Muito bem. Aí eu falei, nossa, né? Que coisa interessante, como ninguém nunca ouviu falar nada. Aí eu fiz aquilo que o Flávio falou, né? Se você encontrar alguém, tenta fazer contato, não significa que eles vão responder para você, né? Aí eu voltei a olhar para cima e falei telepaticamente, pensei, né? Eu pensei, olha, eu tô aqui, né? Tô vendo o disco de vocês, né? Eu gostaria de fazer algum contato, se vocês acharem interessante, né? A gente poder conversar, tudo bem. Se não, não tem problema também, eu compreendo. Não tenho, eu não estava ansioso, não estava com raiva, não estava louco, não, eu estava equilibrado, tranquilo, normal, né? Isso
Já com consciência que algum caso Sim, poderia acontecer, porque a maioria das pessoas que estavam fazendo essa técnica se encontravam muito com desencarnados na rua. é, Então a gente já é, sabia que poderia ou não acontecer alguma coisa. exatamente. Oi Maria, tudo bem? Aí não responderam, eu não recebi nada de resposta, sabe? Falei, então tá, então tá, eu vou embora. Então tá bom, né? Vocês não querem conversar, não tem problema não. Eu vou embora, vou continuar a minha prática que eu estava fazendo lá, olhando a ametista e tem, tomando negócio, né? Tomando, e tem, tomando. Eu não gosto desses tim. Aí quando resolvi ir embora, aí apareceram 3 seres pequenininhos, tipo os greys, né? Bem baixinho, assim, um pouco acima da minha cintura, me olhando como se eu fosse um bicho, uma coisa totalmente estranha, né? Eles estavam olhando assim, Não quer dizer que eram greys, parece, surpresos. né? Tem Parece, vários tipos de. parecem greys, né? O formato daquele jeito do grey, né? Eu achei muito estranho. Eu falei, ué, mas por que esses ETs estão me achando estranho? Eles devem estar mais do que acostumados com o ser São humano, né? Eles eles. estão aqui, né? Por que eles estão me olhando assim, né? Qual que é a dúvida? Qual que é o interesse? Qual que é o alarme deles, né? Eles estão tão surpresos assim, sabe? Aí quando eu pensei isso, imediatamente eu apareci dentro da nave. Estava dentro da nave. E estavam os 3 do meu lado esquerdo, assim, né? Na minha frente, do lado direito, estava o comandante, que eles me apresentaram como sendo o comandante. Ele estava com uma roupa bem. Não dá para falar detalhe, gente, mas era uma roupa que parece mesmo aquela roupa de comandante, sabe? Uma coisa mais formal, mais cheia de coisa, né? Diferente e tal. E muito sério, sabe? Aquela coisa fechadona, assim, aquela cara olhando, me olhando, aquele olhão, né, fixo, assim, querendo entender, olhando Tá assim, fazendo o que dentro da gente, né, você sente que há uma perscrutação, né, a pessoa entra dentro da sua alma para sentir quem é você, né, e a gente nos estudos, nós vimos que os greys, eles não têm emoção, não têm sentimento, né, e aí, o comandante, ele me explicou. Ele falou que eles estavam surpresos porque a nave estava camuflada. Ninguém era para ver. Não, mas Ninguém. fisicamente ninguém via, só que quem Não, mas mandou, mesmo paranormal, mesmo mesmo paranormal, para os paranormais, para os sensitivos, não era para ninguém ver. Então eles estavam surpresos que eu vi. Aí que o comandante me levou lá para a nave para entender, né? Para ver quem sou eu, quem é o tal do Juarez aí, né? Que viu a nave enquanto ninguém via, ninguém podia ver, né? Eles estavam tranquilos, seguros ali, né? E achando que ninguém ia ver, e eu vi, né? E aí assim a gente trocou alguns pensamentos, né? Vamos dizer assim. Na época eu lembro que era uma época de campanha política e eu estava em contato, né? Eu tenho facilidade de ter contatos políticos, né? Isso é coisa até de vidas passadas minhas. E eu comentei, né, que, bom, na verdade eles comentaram, eu acho que veio dele, ele falou que queria fazer o contato conosco, né? Eu falei, olha, politicamente é possível, o ideal é sempre fazer com as lideranças da cidade, né? Mas, né, eu falei, olha, o pessoal vai achar que eu sou louco, né? Eu falar assim e tal, eu teria que ter alguma prova, algum argumento, alguma coisa bem concreta, bem objetiva, né? Para que as pessoas pudessem confiar em mim. Aí ele falou para mim, olha, se for o caso, né? Aí na época eu lembro que eu me manifestei nessa preocupação de São Tomé ser uma cidade muito simples, muito pobre, muito humilde, né? E que o povo é muito bom e mereceria ser uma cidade com mais recursos. A prefeitura pudesse cuidar melhor, né, das ruas, das praças, né, ter mais recursos, que hoje em dia tudo envolve dinheiro. Aí ele ofereceu de me indicar um ponto aqui na cidade, né, que tem minérios, não falou qual naquele momento, né. E aí na hora eu pensei, poxa, minério. E ele pensou no sentido de ajudar a cidade, aquela história, né? Eles querem fazer amizade, então ele vai indicar, tem o minério, que é uma coisa que a gente dá valor, o ser humano, não até faça isso.
Aí eu pensei, nossa senhora, isso é perigosíssimo. Eu falei, olha, isso aqui pode virar uma serra pelada, né? Pode Já é um virar. O pouco, ser né? humano, eu falei para ele, olha, o ser humano, ele é muito egoísta, né? Às vezes as pessoas podem até ter um discurso popular, mas na prática ele vai querer tirar vantagem, vai querer ganhar o dele, né? Pode ou a pessoa pegar só para ela, ou acabar A distorcendo aquilo ganância tudo. humana, que Aí eu agradeci, mais falei, cedo ou olha, mais tarde é o que eu aconteceu. falei, olha, eu agradeço, eu não quero nem saber onde é, não me diga, não me diga, né? Não quero agora nesse momento. Vamos evoluir, vamos trabalhando isso, né? Eu agradeço muito, mas o ser humano ainda é muito tem uma consciência muito baixa, né? Para trabalhar no todo, para o todo, assim, para toda a cidade. Quem sabe amanhã depois a gente tenha condições de fazer esse tipo de atividade, né? Depende das pessoas que estão lá em cima também, se ouvem ou não esse tipo de assunto, de conversa, né? Porque apesar da cidade ser mística, né, a tradição aqui é de pessoas do interior de Minas, sabe? É de roça, né? Tem muita roça, pessoal católico. Então, vocês não têm essa coisa de esoterismo, né? De pensar em disco voador, ver isso como uma realidade, né? Então, tem que ir devagar, vamos aguardando. E eu perguntei para ele sobre essa minha missão de que ele achava, né? A missão que eu recebi de abrir aqui em São Tomé das Letras uma. Você não vai contar, mas ele falou o nome, né, dele pra Ah, você. ele me deu o nome, né? O comandante me deu o nome dele, né? Mas foi no final, a hora que a gente estava Tá. terminando a conversa. Mas aí eu falei dessa missão que eu recebi, né? Que tal. E ele confirmou que sim, que realmente, assim, sem muito efusivo, não, ele ficou na dele, né? Não foi muito efusivo, não. Ele falou, não, é uma missão, uma coisa que tem que acontecer sim, ponto, encerrou o assunto aí, né? Mas ele confirmou para mim também essa minha missão e essa necessidade, né, da embaixada. É uma missão, não significa que vai acontecer, não significa que eu vou conseguir, né? Missão é uma coisa, é um projeto. Vamos ver se a gente consegue, né? Nós tentamos aqui, abrimos fisicamente, tivemos que fechar, voltar para trás, ainda nós estamos trabalhando assim. Isso aqui, por exemplo, é um trabalho, né, da embaixada da Confederação Galáctica, através de informações, de conhecimentos, e preparando as pessoas para esse contato futuro, né? E esse preparo vem desde a gente, o nosso grupo, né? A cidade, aí vai, a humanidade. Então, é todo um projeto mesmo que a gente vai vivendo, vai fazendo, vai Então, construindo. oi aí pro Zimbaião e pro Paulo Vale, bem-vindos. Aí. E aí, sim, então, não tem muito troca esse pessoal. Tem que ficar conversando, de onde você é, como é que vai? Ah, lá tem isso, tem cinema. Não, não, Eu, hein? sabe? É o que eu Muita falo, coisa né? de humano fofoqueiro. É, cara, de trola né? Não. É que eu falei, você para uma viatura policial, os caras estão trabalhando, peraí, ó, você vai falar o que tem que falar, ok, beleza, bacana, muito obrigado e tchau, né? E foi o que eu fiz, terminamos a conversa, foi aí que ele se apresentou, olha, meu nome é tal, né? E me deu também uma palavra-chave, tipo, olha, o dia que você quiser falar conosco, fala tal palavra e a gente vai fazer o contato contigo. Gente, eu esqueci. Minha memória é ruim. Eu sou péssimo para decorar. O nome dele eu decorei, esse eu lembro, né? O nome dele eu decorei. E aí, aqui eu estava lá embaixo de novo. Aí já estava lá embaixo, né? Aí eu voltei para casa, né? E me dei por satisfeito, não fui para a praça mais. Aí depois, quando a gente não acorda, ele tá aqui, nossa, eu tive uma experiência. Eu falei, eu não saí do corredor, só foi. Então, aí foi isso, gente, né? Então, foi uma experiência, a meu ver, muito boa as duas, né? A gente teve uma outra de primeiro grau, depois você conta. Ano passado. Bom, A da marcação de luz lá na Pedra da Bruxa. tá. Aham. Aí você pode contar aqui Eu mesmo, acho né? que eu já Nessa live contei mesmo. em alguma live. Mas você pode contar nessa live. Ah, Mas só para encerrar essa minha experiência, né? Tudo isso mostra pra gente isso, né? O fato de você ver um extraterrestre não altera em nada a sua vida, né? O fato de você estar dentro de uma nave também não altera em nada, né? Altera só no sentido da gente estar ou não preparado, se assustar ou não. Acho que um detalhe que eu esqueci de falar
é o seguinte, eles pareciam greys, mas eles tinham 3 risquinhos, assim, como se fossem crinazinhas de um lado e 3 do outro, como aquele que eles retratam de Varginha. De Varginha. É. Eu já sonhei com assim. E o olho era vermelho. É igual que eu sonhei. O olho era vermelho. Depois a gente pesquisando alguma coisa, nos pareceu que esse é mais uma representação, uma aparência de intraterrestres. Né? E a gente sabe que tem muitos greys que são intraterrestres, né? O vermelho não tem nada coisa de demoníaco, nada. É que debaixo da terra é escuro, então o vermelho é o infravermelho. Então, para enxergar no escuro, você usa o infravermelho. A biologia, claro que é diferente da nossa. Simples assim. Tá? Então, assim, esse é um detalhe que eu acho interessante, né? E aí, esse que tem as cristas e o olho vermelho é o que mais por aqui, Santo Tomé, Varginha, esses lados aqui, é o que mais tem indícios de que viram, ou mais histórias. Esses são os que mais tem histórico disso aqui. Tanto é que se eu for lá na praça do ET de Varginha, você vai ver aqueles ETs que eles construíram lá e tal. É nesse estilo. Então, não sei se é maior ou se é menor, mais magro, mais gordo, mas tem aquelas cristas e tem o olho vermelho. Então, muita gente que teve essa visão, esse contato, sonho, várias formas, mas foi esse tipo de ET. Então, eu acredito que é esse tipo de ET que roda por aqui, né, por Santo Tomé. Pode até ter outros, mas esse parece ter uma incidência maior. O Roberto da Harmonia, da Fundação Harmonia, ele já havia me dito há muito tempo atrás que aqui tem muito grey, aqui em Santo Tomé tem muito grey, né? E nas lives que nós fizemos lá, tem um que é uma live que foi dividida em 3 ou 2, aquela intraterrestre, ultraterrestre, né? São 3 lives. Lá a gente fala um pouco, detalha um pouco as características do grey, como é que eles são, né? Tá lá no YouTube. Então vocês aí estão convidados a assistir lá para detalhar, caso queira, claro. Mas conta então aquele outro contato que você falou, que foi o contato então de... Foi de primeiro? De 0 grau, né? Não, 0 grau. Foi, 0 grau. De 0 grau, mas se marcou horário, o cara apareceu conforme o horário, mas é um já contato. não é 0 grau. É um contato de 0 grau, mas não houve comunicação. Não, mais ou menos, né? Bom, a gente estava no encontro ufológico, que todo dezembro tem aqui em Santo Tomé, né? Que a gente organiza e tal. E aí como é que fala? O Ronan, né? Do Sunes, eles vieram ver a equipe veio do da palestra aqui e tal, a equipe do Sunes. Aí, fazer uma vigília à noite, só que o segundo Ronan, eles marcaram o horário, né? Eles têm essa coisa de marcar. Dia, hora e local. Dia, hora e local. Isso é normal deles. Fomos nós no frio, todo mundo de cobertor, mesmo cobertor, parecia que a gente estava ia ficar dentro de casa com aquela friaca, assim, touca, cobertor e tudo. E fomos para lá, para Pedra da Bruxa, que é um local aqui em Santo Tomé, perto da de casa, aqui em cima. Um local aí a pessoa vai imaginar, a Letícia era dezembro, tava de frio. Não, gente, tava uma friaca, vocês não têm noção. Aqui é Santo Tomé, que é uma das cidades mais altas, nossa. Era dezembro, mas é frio. Agora imagina em julho, né? Aí fomos todo mundo de cobertor e casaco e tal. E quando chegamos lá, já tinha marcado, era 8 e alguma coisa que eu não me lembro. 8h30. 8h30, alguma coisa que eu não me lembro. Eles marcaram 8h30. Aí era 30, né? Não é meia que eles falam, sei lá. Aí tá, beleza, a gente ficou lá naquela friaca, olhando pro céu, estrela. Aí passava satélite, ele explicava pra gente, aquilo ali é satélite. Passava avião, o pessoal, ET. Não é ET, aquele avião. Passava não sei o que. Não, aquilo não é, que é tudo que pisca, o pessoal acha que é, né? Aí não era, ele explicando pra gente que não era e tal. Quando chegou os 8h30 lá, 8h30, começou as luzinhas, né? E não era nem balão, nem satélite, nem vaga iluminada. Os movimentos eram bem diferentes. Os movimentos eram diferentes. Eles se cruzavam no céu. Tinham que subir, assim. Eram uns 3 ou 4 que nós vimos. Faziam um zigue-zague, acho que são uns 4, né? E faziam um zigue-zague, mexiam entre eles e tal. E a gente ficou lá olhando. E aí depois sumiram. E depois marcou, né? Ele recebeu, como fala? Comunicação, que o Ronan, tá? Que ia ter 9 horas, ia pouco, alguma coisa. Meia hora depois ia ter de novo para confirmar. E teve a mesma coisa para confirmar.
tá? E fora desses 2 horários, só passou avião, satélite, estrelas, que tinham muitos, o céu tava limpíssimo, Tava bem mas limpinho. desse jeito só passou no horário marcado. Tá? E como é que ia saber que ia passar no horário marcado? E ele explicava tudo pra gente. Gente, aquilo é satélite, não é tal coisa. Ele explicava tudo. Até um mosquito que passasse, esse um vagalume, tinha que ser explicado, né? Porque tem gente que acha que tudo que é luz é ET, sei lá. Então foi assim, foi o que? 0 grau, já meio grau. Eu gosto muito de falar dessa experiência dos Suneses, porque assim, se você que está assistindo se interessar, quiser, procure o pessoal do Sunese. Tem um site lá, Projeto Suneses Bem Brasil, legal, né? tá? Você pode montar um grupo na sua cidade, eles dão todo o apoio, toda a estrutura. E surgiu assim lá no Peru, né, de três jovens fazendo meditação e acabaram fazendo contato telepático, né, com os extraterrestres. Quando a gente fala extraterrestre, parece que é com todo mundo. Não, é um grupo. É um grupo, né? É um grupo piloto de um trabalho específico, do projeto SUNES. Então, tem alguns extraterrestres específicos desse projeto SUNES, tá? Que não nasceu com esse nome, nasceu Missão Rama, depois mudou, evoluiu Tem toda uma para o projeto história, SUNES, né? né? Como é que é o... tem um livro que conta a história, Semeadores de vida, Semeadores de Vida, da editora que é o Madras. livro famoso deles, né? Da Conta a viagem. história, inclusive aquele escritor espanhol J. J. Benítez esteve aqui no Brasil, acompanhou, né, teve o contato lá, viu exatamente o que estava acontecendo lá no Peru, aí teve um impacto, daí mudou toda a vida dele para esse lado mais esotérico, né, os livros dele todo foi. Ele escreveu um livro, acho que é SOS Humanidade, Um Extraterrestre Entre Nós, são dois títulos que o Benítez escreveu com base nesse Esse, trabalho do pessoal do SUNES. esse contato de 0 grau, nas últimas semanas, Está eu tendo tô é muito. vendo que tá tendo muito, Agora, nessa muito, época muito, da muito, pandemia, muito. está tendo muito. Esse de 0 grau tá tendo demais. São Paulo, o Brasil inteiro, tá? Até o Alcides perguntou quais são os lugares que eles visitam mais. Bom, eu não sei se tem os lugares, pelo menos pra mim, que eles visitam mais. Eu sei que o sul de Minas é Bastante. muito, tanto é que o nosso amigo Cristiano do Rio Fólogo, ele vem direto pro sul de Minas É. e faz várias pesquisas aqui, porque ele acha que tem muita incidência. E tem mesmo, tá? Eu não sei se aqui é o mais que tem no Brasil. Você sabe se tem um mais no Brasil ou não. Mas a gente sabe que sul de Minas tem Aqui em São Tomé tem muito, bastante. tá? Assim, o que me consta, Alcides, é que aonde tem cristal, parece que o cristal é como se fosse o combustível das naves. Entende? Para eles é muito necessário o cristal. Tanto que, vamos supor, São Tomé é montanha, mas lá em Curveiro, por exemplo, não é montanha. E lá em Curveiro tem muito também, onde No lugar dos o cristais, Ronan, né? mora. Lá tem Bom, muito aqui em também. São Tomé Muita é também. uma E tem montanha cristal. de quartzito. É. Então, né? Então, assim, talvez, Alcide, seja locais que tenha mais cristal. Só que nem sempre a gente sabe também que tem cristal debaixo da terra, né? Aqui a gente sabe, mas tem lugar. Que não sabe. Serra, como é que tem uma serra aí aqui em Minas também, que tem muito avistamento, às vezes lá tem cristal e a gente não sabe, tá? Então seria mais ou menos assim. Mas voltando então ao projeto SUNES, eu acho interessante que o trabalho deles é assim, eu participei, né? Bom, em síntese, eu não sou do projeto, então posso estar falando besteira, mas o que eu observei, o que eu aprendi é que, em síntese, é um trabalho de preparar o ser humano para o contato, né? Mas não só para o contato, para o convívio com seres extraterrestres de um modo geral. Então, esse preparo é em todos os sentidos, principalmente intelectual e emocional, né? Porque às vezes a gente vai ver o extraterrestre com os nossos olhos, julgar eles de acordo com as nossos costumes, nossos hábitos. Isso é um grande equívoco. Isso é um grande Coitados, equívoco. se Não tem, julgar com o nosso lado hostil humano, nossa, não sabe? vale a A pena o contato. cultura, a vida deles é outra, né? Tem ET, por exemplo, que não tem sexo, tem ET que não tem Não, família, biologia já é diferente, sabe? imagina o É resto, né? outra história, né? É outra realidade. Então tem todo esse trabalho que eles fazem de várias formas e tem as reuniões semanais onde eles, através da meditação, buscam essa conexão telepática. A partir do momento que o grupo é formado,
em contato com o grupo central lá da Suneses, né? O que acontece? Aí começa a haver um acompanhamento dos extraterrestres. Eles não vão adivinhar, né? Então, o Ronan lá, a liderança do Suneses aqui no Brasil, sabendo, vai acompanhando, aí os guias lá também, que eles chamam de guias extraterrestres, né? Eles podem fazer esse vínculo, começar a acompanhar esses núcleos, ok? E como é que funciona? Vamos supor, digamos que tenham 5 pessoas no núcleo, não precisa ter muito, não, né? E as 5 pessoas faz um relaxamento, faz ali uma tentativa de conexão telepática, aí cada um vai receber uma mensagem. Em tese, é a mesma mensagem que é mandada para todos. Aí depois a pessoa escreve, né? Aí a pessoa escreve, para não mudar a história. Aí depois, aí terminou aquele momento, aí começa a compartilhar. Olha, o que eu recebi, a mensagem foi essa. O que ela recebeu foi isso, aquilo que o fulano foi. O que tiver em comum, aquilo que tiver repetido entre eles, supõe-se que seja a mensagem dos extraterrestres para o grupo naquele momento. Nem que seja um treinamento, né? Sei lá, cor vermelha, eu não sei como é que funciona, né? Mas digamos que seja assim, né? Aí supõe-se que seja verdade. Por que supõe-se? Porque ainda não pode ser dado como certo. Porque junto com a mensagem vem o que eles chamam de confirmação. A confirmação é aquilo que a Letícia falou, eles marcam dia, hora e local. Olha, tal dia vocês vão em tal lugar, olha para tal lugar no céu e vai ver uma luzinha. Então essa luzinha vai ser só para sinalizar. Então eles estão cansados de ver luzinha, né? Só para sinalizar que não é coincidência. Mas já é alguma coisa, Aí, já é um 0 grau. Agora, se houve a luzinha, aí confirma aquilo que é a mensagem. Não, essa mensagem de fato foi recebida. Então é uma coisa meio quase que científica, né? Evita a viajação na maionese, a suposição, eu acho que isso, aquilo. Não, peraí, né? Então é uma coisa bem pé no chão e muito legal mesmo, gente. Vale a pena, sabe? Eu recomendo para quem quiser estudar, quiser se aprimorar, né? Nesse tipo de preparo. Então tá aí o meu contato 0 grau pra vocês. E esse foi coletivo, né? Foi coletivo. Esse aí foi Tinha o quê? Umas todo 30, mundo, 40 pessoas? todo mundo viu, todo mundo participou. Gente, mas só estar naquela Pedra da Bruxa, com aquele céu estrelado maravilhoso, a gente cobertou, já valeu a pena, era muito, muito Você lindo. já foi em alguma vigília assim, que tinha hora marcada para aparecer lá as luzinhas? Se tiver, põe aí pra gente. Né? Então, isso é raro, né? Então, mostrava que eles estavam lá conosco, certamente nos planos paralelos, estavam ali do nosso lado, a gente não via. Por que foi exatamente naquele mesmo horário? Não podia ser 9h31? Entende? Ah, tá. E no projeto Suneses, com a evolução dos estudos e da prática das pessoas, esses guias extraterrestres, eles dão o que eles chamam de cristais, são pares de cristais, tá? Não é físico, não é? Físico é parasimpático, né, em outros planos. Só que para que servem esses cristais? Exatamente para aumentar a capacidade de telepatia, às vezes de projeção, às vezes de cura. Cada pessoa tem uma vibração, cada pessoa vai ter uma coisa. A minha é cura, né? Eles disseram isso para mim lá na Incroville. Que eu trabalharia com cura. Lógico que quando você fala cura, envolve a ideia de saúde como um todo, não é só físico, né? É psíquico e espiritual, ou seja, de harmonização. Né? Bom, é outro detalhe. Mas está aí as experiências nossas que nós queríamos compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham entendido, né, com aquele preâmbulo, que a maioria esmagadora das experiências não ocorrerá no físico. Tem muita gente que fala, mas por que a nave não aparece, não desce lá na Praça da Sé, em São Paulo, na pracinha do centro de São Tomé das Letras? Não vai acontecer isso. Se fosse o ET, eu corria. Gente hostil. Era ruim de aparecer, hein? Vai aparecer exército, vai aeronáutica. Mas se tiver lá o ser físico, vai dissecar. Igual aconteceu no caso de Varginha, levaram para o hospital, fecharam o hospital, trancaram tudo, não podia entrar exército na cidade. E a galera, tipo, o que tá acontecendo? Bom, ninguém, se não tivesse acontecido nada, não teria esse bafafá. O de Varginha disseram que levaram para a Unicamp, né? Não sei, depois diz que os Estados Unidos levou, né? Cada um diz uma coisa, mas... E tem a história, tem onde há fumaça, há fogo. Mas
E aqui, por aqui, esse da cristazinha do olho vermelho é o que mais tem. É claro que tem outros também, né? Mas a gente ouve mais falar desse daí, que é exatamente o de Varginha. Bom, gente, está aí o relato, a gente não tem por que ficar inventando essas coisas, não tem interesse nenhum, né? A ideia é compartilhar a informação e o conhecimento, no sentido de não gerar sensacionalismo, não é isso, exatamente o contrário, é gerar exatamente uma consciência, né? Uma tranquilidade e uma compreensão De que tem daquilo que a gente coisas precisa, além o do que que você é possa ver. importante, né? Não é para ficar assim, ah, nossa, só porque viu uma luzinha ou que viu uma nave no formato. Tá, E daí? vamos evoluir, né, nessa coisa, né? Vamos nos preparar. Já estamos quase às portas aí da presença deles, né? Eu acho que foi o Chico Xavier, acho que ele falou em 2027, né, que tem o contato. Eu acho que é isso. Depois que o Chico Xavier, ele colocou que depois que a Terra estabelecer colônias na Lua, ok? Será o contato consciente com os seres extraterrestres. Se não me engano, a NASA já falou, acho que é E 2027 que já tá está rolando planejando. coisas na Lua, já tem Já, muita não. coisa lá Já que a tem gente. projetos já. Tem vários projetos que a gente até nem, não mostra, não fala pra gente, mas faz só o que? Um fragmento da realidade. Tem sim. Então, assim, isso é uma coisa que até a Igreja Católica também já está falando de vida extraterrestre, né? Já está querendo catequizar os extraterrestres também, Ai, evangelizar, e aí vai. Então, é uma catequizar os realidade ETs dessa irreversível, gente. saqueta. Então, tá? Se preparem aí e vamos cada vez mais juntos. Cabe a nós, né? Como eu coloco, a embaixada da Confederação não é minha, né? Já me perguntaram se eu vou ser embaixador. Eu falei, não, eu vou ser só o porteiro. Aquele que abre a porta, né? Eu sou aquele que abre a porta. Por enquanto, nem porta tem pra gente, mas a gente está fazendo esse trabalho de conscientização. Não é uma coisa que eu vá fazer, que eu e a Letícia vamos fazer sozinhos. Não é uma coisa só nossa, é uma coisa da Terra, né? Essa missão é de um grupo de pessoas, é da Terra, que tem interesse, que a Terra foi convidada a participar da Confederação Galáctica, né? A Terra vai participar da Confederação Galáctica. E é uma honra para a gente ter uma embaixada aqui em São Tomé, né? Pelo que me consta, o movimento raeliano já tentou fazer isso em Portugal. Também não conseguiu. Não conseguiu lá. Mas eu acho que é porque tem que ser aqui no Brasil, né? Mas tem também o movimento raeliano aqui no Brasil. Tem alguns movimentos, né? Mas também não conseguiram, não. Tá? Então não é E uma coisa simples. aqui em São Tomé tem vários ufólogos aqui em São Sim. Tomé também, tá? Não é só a gente que fala disso, não. Tem várias pessoas científicas e não paracientíficas, né, que falam. Então, tem várias pessoas que fazem esse estudo e esse trabalho aqui em São Tomé de ufologia, assim. Pode ser cada um para uma área, né, mais para uma, outro mais para outra, mas todos são ufólogos. Mas por que São Tomé? É uma cidadezinha lá no fim do mundo. É uma cidade em cima de um cristal gigantesco. Na montanha, uma pirâmide praticamente Sul de cristal, Minas. né? Pelo que consta, Brasil vai ser o centro da terceiro milênio, da nova era, né? E, segundo a Sociedade Brasileira de Obiose, São Lourenço seria o centro dessa nova era. São Lourenço é aqui do lado, aqui pertinho. Em volta de São Lourenço tem 7 cidades sagradas. São Tomé seria regido por Júpiter, que é o planeta da diplomacia, exatamente, da embaixada. A gente chegou a falar dessas cidades, né? Sim, uma outra live que tem, são as cidades sagradas, né? Uma live muito interessante para quem não assistiu, assista. Muito bacana. Então é isso, gente. Não vamos delongar muito, já passamos de 1 hora de duração da live. Muito obrigado pela atenção. Compartilhe esse vídeo, essa live com quem vocês acham que possa gostar do tema. Acompanhe a gente lá na nossa página, no nosso canal do YouTube. Tem várias outras lives que eu acho que vão complementar as informações. Isso, se inscreva no canal, clica no joinha, no sininho lá para receber as informações quando a gente for postando mais vídeos. Tá bom? E até muito obrigado. Peraí, semana que vem. Qual vai ser o tema da semana que vem? Vai ser o inferno astral dos signos. Aê! Tá? O pessoal adora esse negócio dos signos. O que cada signo, qual que é o inferno astral? O que causa para ele, né? O problema
Para cada signo nós vamos analisar, é bom você saber para você, para sua família, pessoa com quem você se relaciona, amigos, é muito bacana, muito interessante, ok? Então a gente espera vocês quarta-feira que vem, 5 horas da tarde, no nossa linha do tempo. Linha do tempo minha e da Letícia, ou da Letícia, no Facebook. Ou então lá no canal nosso no YouTube, beleza? Até mais, um abraço, tudo bom, gente? Tchau, tchau. Tchau.